Olá, graça e paz. Aqui é o pastor João Carlos. Estamos juntos para podermos meditar na palavra do Senhor, que é maravilhoso, é a palavra da verdade. E nada melhor do que falarmos de Jesus de um jeito maravilhoso. Falar de Jesus é falar de vida. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse canal para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas para Jesus. Amém, que Deus te abençoe, obrigado por estar junto conosco, em nome de Jesus. Bem, eu quero falar de um assunto muito relevante para a nossa vida. Eu quero meditar um pouco com você no Salmo de número 90. O Salmo 90 é um salmo que foi escrito por Moisés, homem de Deus. Moisés teve uma experiência brilhante, maravilhosa e profunda com o Senhor. Ele foi criado no Egito, né? Deus ele proveu a criação de Moisés dentro dos padrões egípcios, com toda a sabedoria dali. Era um camarada que sabia muita coisa, poliglota, e que foi treinado como um grande homem naquele país, naquela época. Mas chegou um momento que Deus o chamou, né? Ele ficou 40 anos no Egito, depois 40 anos num deserto, aprendendo também com o Senhor no deserto, e Deus o chamou para tirar o povo do Egito de forma milagrosa. Todos vocês conhecem muito bem a história de Moisés, não é verdade? Mas Deus, ele usou esse homem de uma forma fantástica. E Moisés, ele teve um entrosamento com Deus, sabe? Assim, algo inimaginável até então, desse entrosamento que ele teve com Deus, de uma intimidade formidável, que, assim, possivelmente no Antigo Testamento, igual a Moisés, um ou dois, né, que tivessem tanta intimidade com Deus, e que Deus mesmo falou com Moisés: eu falo face a face, como qualquer um fala com um amigo. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Abraão também foi chamado do amigo de Deus. Samuel foi um homem que a Bíblia fala que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Enoque foi transladado aos céus. Mas assim, de uma rotina que nós acompanhamos na travessia daquele deserto, do Mar Vermelho, nas portas de Canaã, e pela luta, né, de Moisés em tudo isso aí, e pelo esplendor que ele contemplou no deserto da manifestação poderosa de Deus, nós vemos poucos personagens com todas as características igual a de Moisés. O legislador, aquele que trouxe a lei para Israel, aquele que legislou, aquele que governou durante o período mais difícil de Israel, um período de travessia no deserto, um período de como se diz, muitas dúvidas, de muita rebelião, de muitas complicações. E Moisés estava ali firme e forte, deu a vida dele por esta causa. E ele escreveu o Salmo de número 90. E no Salmo de número 90, ele contrasta a vida temporal com a eternidade de Deus. Ele contrasta todo um ambiente onde ele fala sobre a eternidade. Ele começa o Salmo falando de eternidade, a eternidade, tu és Deus. Eu fico maravilhado com essa expressão de eternidade, porque dentro da limitação humana e temporal de Moisés, ele fala de eternidade a eternidade. Isso quer dizer, ele mesmo não compreende o que é uma eternidade, uma eternidade, uma eternidade, o que é isso, né? Nós só sabemos do tempo. E neste salmo ele fala que a nossa vida é muito curta. Alguns chegam a 70,
né? Outros chegam a 80, mas é canseira e enfado. E no versículo 12 ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. E ele fala que a nossa vida, né, a vida do homem é como um conto ligeiro, como um conto que passa rápido, como uma história rápida, como aquele livro de historinhas que você, papai ou mamãe, conta para os seus filhinhos, ou antigamente, né, contava-se para os filhos na hora de dormir, daqueles contos rápidos, né, que chega e começa a história e daí a pouco a história já está terminando. A nossa vida é assim, um conto ligeiro, como a erva ou a relva que brota de madrugada e com o sol se aquece, daí a pouco ela morre. E assim é a nossa vida. Ele nos traz uma reflexão de vida que seria e é muito importante para cada um de nós. E no clímax deste texto, deste salmo, esse cântico de Moisés, ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos, ele depende de Deus para contar os dias. Por que ele depende de Deus? Porque no início do salmo ele já fala de eternidade a eternidade. Se Deus entende, então, se tem alguém que entende de tempo, esse alguém seria Deus, mesmo que Deus não esteja sujeito ao tempo. Por que Deus não está sujeito ao tempo? Porque Deus mesmo criou o tempo. E Deus criando, Deus na eternidade, criando o tempo, ele adentra neste tempo para poder fazer com que a história aconteça, a história do homem aconteça. E Moisés, nessa perspectiva, e vivendo ali, Moisés morreu com 120 anos de idade, e ele vivendo dentro dessa perspectiva, ele pede a Deus sabedoria para o limiar dos seus dias, né? Ele começa a enxergar o final dos dias com 80, com 90 anos de idade, e ele vê que o tempo é curto e com o tempo curto que temos de vida, ele pede então a Deus sabedoria para viver dia a dia, para viver cada dia. Ele não pede para viver todos os dias de uma vez só, mas ele pede para viver o dia a dia, a sabedoria diária, a sabedoria no momento, a sabedoria para tomar decisões, a sabedoria para viver como se deve viver, a sabedoria para agradar a Deus dentro da missão, do convívio, para que possamos dar um passo para a eternidade ainda nessa vida. E ele narra isso maravilhosamente, ele fala: ensina-nos. Ele pede ao Senhor da sabedoria e da experiência com a eternidade, ele pede para que Deus ajuste o nosso relógio, para que Deus ajuste os nossos ponteiros do tempo em que vivemos, porque o Senhor do tempo então nos ensinará a viver o dia a dia. Bem, como cada um de nós precisamos aprender isso, não é verdade? Como nós precisamos aprender a viver no tempo e no espaço em que estamos. Como precisamos aprender a tomar decisões que muitas vezes têm que ser rápidas, porque nós não sabemos os nossos dias. Nossos dias não estão contados por nós. Nós não sabemos o final de tudo. O que sabemos é o dia a dia, o que sabemos é o momento, o que sabemos é este período que estamos. Quantas pessoas são surpreendidas com a morte? Nós somos surpreendidos com a morte dos nossos semelhantes, entes queridos, que de uma hora para outra eles se vão. E será que eles se foram cumprindo os seus dias com sabedoria? E nós estamos cumprindo os nossos dias com sabedoria? Se não, precisamos falar como Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A sabedoria de Deus, o ensinamento do Senhor, o discipulado que Deus nos traz, vai nos trazer uma mentalidade diferente para sabermos aproveitar da melhor maneira os dias em que estamos vivendo. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos abençoar e nos incentivar nessa nossa caminhada. Grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.